Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Peixoto da Tecmoto e hoje vou falar um pouquinho para vocês das minhas impressões sobre a Triumph Scrambler 1200. Bom, é uma moto que entra numa linha de produto um pouco inovadora nesse segmento aqui no Brasil. É uma moto com uma motorização bem parecida com da linha já existente da Bonneville, da T120, mas com uma proposta totalmente diferente. Então, como pode ver, é uma moto com umas suspensões de alto curso. Então, ela é uma moto para encarar mesmo uma estrada, um off-road até moderado, tá? Suspensões muito conceituadas da marca Öhlins, tanto na dianteira quanto na traseira. A diferença de uma moto convencional, como uma Tiger, por exemplo, que já está mais nesse segmento Big Trail, assim, nessa linha, é que uma Tiger utiliza a suspensão traseira monochoque, um amortecedor só. E nesse caso aqui, da Scrambler, é um amortecedor bichoque. Então, dois amortecedores, bem o estilo um pouco mais antigo, só que amortecedores também com mola dupla. Então aqui vai ser um pouco difícil de ver, mas esse amortecedor tem duas molas, cada uma com uma carga específica, para te trazer um pouco mais de conforto em baixos acionamentos e aguentar mesmo uma absorção no caso de uma movimentação maior da suspensão. São amortecedores com 3 regulagens: compressão, retorno e pré-carga de mola. Na dianteira, a mesma coisa, são suspensões totalmente reguláveis, também com esses 3 níveis de regulagem. Pré-carga de mola nas duas, compressão do lado direito e retorno do lado esquerdo, que você regula a velocidade que a suspensão vai comprimir e estender. Falando um pouco mais da moto, a primeira impressão que dá é que é uma moto até um pouco assim, mais frágil, essas coisas, mas é uma moto muito robusta. Você vê pela própria construção de chassi. Um dos pontos característicos dela é o escapamento, que é um escapamento alto, que ele sai praticamente na metade da moto, que é para você passar em alguma parte alagada, alguma parte assim mais difícil, e o escapamento não entrar em contato com água ou com sujeira, com esse tipo de coisa. Ela vem com umas rodas raiadas, mas com pneus sem câmara. Bom, ela tem uns pneus também na faixa de 70-30, 70% road, 30% off-road. O que mais que dá pra gente evidenciar nessa moto? Parte eletrônica dela. Tem um painel também TFT bem completo, com todas as informações. É um painel que, de acordo com a luminosidade, ele também muda a coloração de fundo, que é o que a gente tem visto hoje na maioria das motos mais modernas. Parte de freios, ela utiliza pinças de freio Brembo. As dianteiras são pinças monobloco, igual é utilizado na maioria das motos até esportivas, então ela tem uma frenagem muito eficiente. As mangueiras de freio são do tipo Aerokeep, então é um núcleo de Teflon revestido com uma malha de aço. Isso, além da durabilidade, ele te dá uma segurança a mais, porque não ocorre a dilatação, igual acontece numa mangueira comum de borracha, igual a gente vê em algumas motos japonesas, que com o tempo, além do ressecamento, elas também tendem a inchar um pouco mais com o uso e o freio fica mais borrachudo. Então aqui você tem uma frenagem mais eficiente, você tem maior precisão quando você precisar usar os freios. Parte de tanque de combustível. Também muita gente vai imaginar, poxa, uma moto dessa com motor 1200, um tanque relativamente pequeno, essa moto acho que não vai me dar uma autonomia, muito pelo contrário. A gente tem que lembrar que essa motorização é uma motorização que privilegia torque, não é uma motorização que vai privilegiar altas velocidades, altas rotações. Então, automaticamente, toda a configuração desse motor é para trabalhar num giro menor, e com isso o consumo de combustível também é menor. Então, muitas vezes, você vai se assustar achando que não vai conseguir fazer a viagem e no final você vai conseguir, porque você precisa acelerar muito menos essa moto para andar numa velocidade de cruzeiro. Com isso, o consumo também melhora bastante. Então, isso também é uma coisa que muitas vezes a pessoa acha, mas a melhor moto é que tem o tanque de capacidade maior. Nem sempre. Se o motor tiver uma condição boa de uso, o consumo vai ser condizente com o que ela te dá ali de capacidade de tanque, que é, nesse caso aqui, uma característica dessa moto. Então, o tanque dela permite que ela faça uma viagem aí 250, dependendo da mão, até uns 300 km de autonomia. A parte de banco,
ou assento. O banco dela possui assim, essa característica única dos modelos Scrambler, que é um banco mais plano, tá? Igual das motos mesmo década de 70, mas ele possui uma capa com bastante flexibilidade, não é uma capa rígida igual de uma moto Touring ou uma moto assim voltada mais para café racer, mas é uma capa bem flexível e uma espuma também com uma densidade muito boa. Então, mesmo sendo um banco mais fino e possuir assim uma camada menor de espuma, ele consegue transmitir assim bastante conforto. Não é aquele banco tão largo que vai te prejudicar às vezes para você parar a moto, que é um dos grandes problemas. Essa moto já é uma moto mais alta, se você ainda usa um banco mais largo, você acaba não conseguindo colocar o pé no chão, e não porque às vezes você tem comprimento de perna, mas porque é muito largo, sua perna vai ficar muito inclinada para você apoiar no chão. Nesse caso não, o banco já tem uma largura bem legal, você não precisa abrir tanto a perna e facilita bastante para você colocar o pé no chão. O único cuidado que tem que se ter é justamente com o escapamento. O escapamento, no caso, tem uma capa de proteção, que é o chamado Heat Shield. Ele tem uma capa preta na parte central, onde praticamente passa a perna, e tem uma outra sobrecapa de alumínio, tanto na parte frontal quanto na parte traseira, que é para proteger um pouco mais ainda, mas mesmo assim é uma peça que recebe alta temperatura do cano do escapamento. Ainda mais com o sistema de catalisador, que hoje é comum em todas as motos. O catalisador acaba funcionando somente acima de 600 graus de temperatura. Então você vai ter um gás passando numa temperatura muito alta, e com isso é muito importante sempre tomar cuidado. Além do equipamento de proteção, que é imprescindível, né? Uma calça de cordura ou uma calça de couro, algo assim com uma resistência maior, você também tomar um pouco mais de cuidado para não encostar a coxa aqui, não encostar a perna ou em algum ponto e com isso se machucar. Então é um dos pontos assim mais de cuidado, né, para poder não ter nenhum acidente. Outro detalhe muito importante, voltando um pouco na parte de suspensão, como é uma moto com curso de suspensão muito alto, ela requer um pouco mais de atenção no quesito regulagem, ou seja, você precisa ter uma moto adequada na condição que você vai usar ela. Então, se você vai andar sozinho, você vai ter um ajuste de suspensão para a sua condição. Se você vai utilizar com garupa ou garupa mais bagagem, você tem que ter o cuidado de aumentar a carga do amortecedor traseiro para evitar que a traseira da moto afunde muito e que você tenha uma distribuição de peso errada. Isso faz com que a dianteira da moto tenha um funcionamento totalmente errado, diminuindo até o contato do pneu no solo. E isso é muito, muito perigoso. Então, por isso que é importante. As suspensões, elas têm as regulagens para serem utilizadas. Tem muita gente que acha que tem uma regulagem padrão, colocou e não precisa mais mexer. Muito pelo contrário. São regulagens super simples de serem feitas. Não precisa nada assim absurdo de ferramenta para você fazer. Para vocês terem uma ideia, na dianteira, uma chave 19 e uma chave de fenda, você consegue regular a suspensão. Na traseira, você precisa duas delas somente com a sua mão. São botões com cliques que você consegue regular. Aqui é um pouquinho mais complexa, é a regulagem da pré-carga do amortecedor traseiro, que você precisa de um pequeno bastãozinho de 5 milímetros de diâmetro, um pedacinho de ferro, um parafuso, e aí você consegue girar, porque é uma regulagem de rosca. Tá? E o cuidado maior que você tem que ter é a regulagem que você fizer de um lado, você replicar ela para o outro lado. Com isso você tem a suspensão regulada adequadamente. Se às vezes você não sabe como é que está a regulagem, um detalhe que eu sempre costumo falar para clientes que às vezes acabaram de comprar a moto, dá uma lida no manual do proprietário. O manual do proprietário ele já te dá uma regulagem padronizada, tá? Para uma condição de uso. Então você vai lá, regulagem para andar sozinho, ele já vai te dar um padrão inicial. Não significa que aquilo ali é o que vai servir para você, mas já é uma bela uma referência. Então, se a suspensão tem 20 cliques de retorno, ela pode te dizer, olha, você vai andar com 7 cliques de abertura sozinho e 10 cliques com garupa. Então já é um ponto de partida. Pode ser que você se adapte melhor com 15 cliques e 20 cliques, ou pode ser que você se adapte com 5 e 10. Tudo vai depender da sua percepção na moto. Mas pelo menos você já tem um ponto de partida, você já não vai sair com a suspensão totalmente desregulada, ou muito mole ou muito dura.
Então, são motos que atingem uma velocidade um pouco maior, são motos que já têm uma tecnologia um pouco mais alta. Então, é importante que você também siga essa parte de regulagem para ter uma viagem tranquila, para você não ter um desgaste prematuro, como por exemplo retentores de suspensão. Se você andar com a suspensão muito mole numa estrada esburacada, com certeza você vai diminuir a vida útil da parte de suspensão e vai estourar um retentor, vai começar a vazar óleo, e isso ninguém quer, né? Mesmo a gente sendo da parte de oficina, a gente quer minimizar sempre as intervenções, as correções, e fazendo a maneira correta de uma regulagem é a maneira mais fácil, não dói no bolso e a gente acaba tendo somente aqueles procedimentos normais de revisão, que é o que o fabricante pede. Bom, é isso. Sou Marcelo Peixoto, da Tecmoto. Estamos aqui, portas abertas para quem se interessar, quem precisar fazer algum serviço, alguma consulta, alguma orientação. É um prazer poder atender. Estamos no mercado já há um bom tempo, tenho 35 anos de profissão, já passei por várias marcas, treinamentos nas fábricas. Então a gente segue uma diretriz bem assim, condizente com o que os fabricantes pedem hoje. Conte com a gente.